pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e eu quero conversar neste vídeo com vocês sobre a relação da terapia do esquema com os transtornos mentais. Uma questão que sempre me intrigou na área da saúde mental como um todo é o foco das pessoas em identificar algum transtorno mental a partir das queixas que os pacientes acabam nos trazendo, seja na área da psicologia, da psiquiatria, de maneira geral na área da saúde. E o que acontece, né? Eu sempre falo que os transtornos, eles não surgem do nada, eles possuem causas e que mais importante do que saber o transtorno em si, que ao meu ver muitas vezes é uma consequência apenas, a gente precisa compreender as causas. E aí é que entra a terapia do esquema. Ao longo dos anos, na minha jornada, tanto como psicóloga clínica, atuando com a terapia do esquema, quanto também nos meus livros, aulas, supervisões. Inclusive, deixa eu compartilhar alguns dos meus livros aqui com vocês rapidamente. Eu sou organizadora deste livro aqui, de transtornos da personalidade, estudos de caso. Este daqui que é específico da área da terapia do esquema e que a gente fez estudos de casos a partir de cada um dos domínios de necessidades preconizados pela terapia do esquema, e também este daqui que é um livro super conhecido na área da terapia do esquema. Eu sou autora dele, que é o Manual de Técnicas em Terapia do Esquema. E na minha jornada até hoje nessa área, o que mais sempre me encantou, digamos assim, é o quanto que a terapia do esquema, ela nos explica, muitas vezes, causas importantes ligadas a muitos transtornos mentais que as pessoas acabam desenvolvendo. Então, quando a gente usa a terapia do esquema para compreender a história de vida das pessoas, as suas necessidades não supridas, os esquemas desadaptativos que são originados a partir do não atendimento dessas necessidades, junto com o temperamento da pessoa, e as estratégias compensatórias, modos de funcionamento que as pessoas desenvolvem, a gente consegue ter parâmetros, ao meu ver, muito mais concretos, organizados, para identificar, inclusive, de uma maneira mais precisa, questões diagnósticas, porque muitas vezes, se a gente se restringe a olhar apenas o relato dos sintomas que a pessoa está apresentando, o diagnóstico, ele acaba ficando confuso, incerto e muitas vezes suscetível a erros. E quando a gente usa essa base mais sólida, identificando causas mais profundas, o que foi acontecendo na vida daquela pessoa para que ela hoje apresente sintomas compatíveis com determinados critérios diagnósticos, a gente consegue, inclusive, se sentir, enquanto profissionais da área, mais seguros e embasados para passar uma hipótese diagnóstica. Até porque, assim, né, gente, certeza absoluta, a gente não tem de nada na vida, né, digamos assim, porque muitas coisas, inclusive, vão evoluindo com o passar do tempo, com o avanço da ciência como um todo. A gente vive revendo os manuais diagnósticos, os critérios diagnósticos, porque isso é uma constante construção. Mas dentro do conhecimento que nós temos atualmente, eu vejo que a terapia do esquema, ela se associa muito bem no sentido assim, de que determinados esquemas são característicos de determinados transtornos, determinados modos de funcionamento, estratégias compensatórias, estratégias de enfrentamento como um todo. Então, a grande questão é que quando a gente faz uma análise mais ampla e ao mesmo tempo mais profunda, que eu vejo que é um grande diferencial da terapia do esquema, a tendência é que a gente vai estar muito melhor embasados para fazer uma hipótese diagnóstica, realizar realmente uma melhor conceituação de caso de determinadas demandas e assim beneficiar consequentemente melhor os pacientes e o nosso trabalho como um todo. Então,
Essa é minha perspectiva, eu sempre gosto de falar, gente, eu não sou a dona da verdade, né? Mas eu gosto de trazer essa questão da terapia do esquema nas questões ligadas aos diagnósticos, aos transtornos mentais, porque eu vejo uma relação muito bacana dos padrões esquemáticos, de maneira geral, das pessoas com o desenvolvimento, uma maior predisposição a determinados transtornos mentais. E farei alguns vídeos aqui, inclusive, relacionando determinados transtornos com determinados esquemas para a gente poder continuar refletindo juntos. Tá bom, gente? Até o próximo.